de Reis, capítulo 19, e versículo 11 em diante, né? Eu peço a Deus que me dê calma, né, para usar esses poucos minutos aí e para poder transmitir tudo aquilo que eu tenho no meu coração, né? Que seja uma bênção para a sua vida. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, ou suave. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? Os irmãos podem tomar seus lugares, podem sentar. Meus irmãos, essa semana eu vi uma postagem na internet da fotografia super ampliada muitas vezes, da cabeça de uma formiga. Eu vi uma fotografia da cabeça de uma formiga, uma fotografia super ampliada. E aí eu pensei e fiquei olhando. Os irmãos não imaginam os detalhes, a complexidade. Você olha assim, você não vê nada, né? Mas eu digo assim, alguém para fazer aquilo, para criar um bicho assim, com tantos detalhes, só mesmo alguém que seja infinitamente sábio, infinitamente poderoso, para gastar tempo em desenvolver uma maravilha daquela. Uma coisa que passa despercebido diante de nós. Irmãos, é espantoso o poder de Deus. É espantosa a grandeza de Deus. Às vezes eu penso como os profetas e o povo de Deus na Bíblia fazia. O que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é você, o que somos nós para que Deus se importe com a nossa vida? Alguém tão extraordinariamente grande, que criou coisas extraordinárias, com o poder infinito, com a sabedoria infinita. Quem somos nós para que Deus se importe com a nossa vida? Eu me sinto até envergonhado, se por acaso eu me sentisse de alguma maneira uma pessoa especial para Deus. Eu digo diante de Deus, eu peço a Deus que jamais me deixe pensar assim, porque eu não me sinto digno. Não vejo absolutamente nada de bom em mim para que um ser tão poderoso, tão infinitamente grande se importe comigo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e eu digo assim, Jesus veio salvar, não veio salvar as formigas, Ele não veio salvar os elefantes, Ele não veio salvar as baleias, Ele não veio salvar a natureza, Ele veio morrer por mim e por você. Ele veio salvar a nós, os seres humanos. É nós que interessa a Ele. E o que nós vemos então na Bíblia, eu entendo, e uma das coisas que o irmão Reginaldo falou aqui, foi da oração de Jesus. Porque eu me lembro tanto dessas coisas, meu Deus. Olha, a oração de Jesus foi assim, olha: eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos que são teus e que tu me deste. Jesus orou por aqueles que Deus quer salvar. Ele não orou pelo mundo. Então aqueles por quem Ele não orou não serão salvos. Mas aquele que Ele escolheu, eu disse assim, eu rogo por aqueles que tu me deste, que salve eles. Não peço pelo mundo. Eu não estou te pedindo que salve todo mundo. Eu quero que tu salve esses que tu me deste.
e que eu vim morrer por eles. Eu não vim morrer por todo mundo, eu vim morrer por esses que tu me deste. Aí nós dizemos, Jesus morreu pelo mundo, sim, porque se ele quiser salvar o mundo inteiro, ele salva. Só que o objetivo dele não é esse. Ele veio para aquilo que era dele. Ele sabe aqueles que vão se converter. E você vai entender isso. A figura mais extraordinária que você vai encontrar na Bíblia é a figura do profeta. O profeta, meus irmãos, ele é um porta-voz de Deus. Um profeta, a função de um profeta é como a função de um pregador hoje. Sempre foi assim. Desde o dia que Noé começou a pregar a respeito do fim do mundo, ele era um pregador. Noé era um pregador. Deus transmitiu para ele uma mensagem profética de que o mundo seria destruído, e ele passou 100 anos pregando aquela mensagem. Ele era um pregador da justiça. O que você vai entender agora, o porquê que nós somos tão distantes de Deus, porque nós somos assim tão, como é que se diz, meu Deus, que palavra eu poderia dizer? Uma palavra que eu tenho usado sempre: alienados. Alienados quer dizer separados, tipo assim, como se você tivesse morto. Você não consegue compreender, você não consegue entender, você não consegue sentir, porque um morto não sente. Um morto não sente tristeza, um morto não sente alegria. Se alguém estiver dando gargalhadas ao seu redor, ele não vai rir, porque ele está morto. Se chorar, ele também não vai chorar, porque ele está morto, ele não tem sentimento. Então, a figura de um profeta, meus irmãos, ela vem carregada de sentimentos. Um profeta de Deus, para que traga a mensagem de Deus, ela é carregada de sentimentos, porque os sentimentos, se existe uma coisa em nós, que existe igualmente em Deus, são sentimentos: amor, tristeza, raiva, ira, ciúme. Essas coisas também existem em Deus. Você sabe sentir o que é amor? O amor de Deus é infinitamente maior do que o amor nosso. Você sabe ficar com raiva? Você sabe pegar um copo e quebrar? Sabe o que é pegar um prato e jogar, arrebentar ele ali porque você está irado? Deus também fica irado, mas a ira de Deus é terrível. Ela dura só um momento, porque no momento que Deus se ira, Ele também fica com raiva, Ele também despedaça, Ele também destrói, Ele também queima, Ele também fere. Ele despedaça, Ele destrói quando Ele fica com raiva. Deus também tem sentimentos. Deus também tem o sentimento de desprezo. Você sabe o que é ser desprezado? Pois Deus tem esse sentimento. É o que eu vejo na Bíblia, quando eu leio a Bíblia. Quando eu vejo a sabedoria dizendo assim: você é tolo, olhe para cá, escuta o que eu estou dizendo. Eu estou ensinando a vocês o caminho da paz, o caminho da alegria. A saúde que você quer está aqui, a paz que você quer está aqui, a prosperidade que você quer está aqui. Mas como você não quer me ouvir, quando vier a sua desgraça, eu me rirei, e você me buscará, e clamará, e eu também não ouvirei. Isso é reciprocidade. Isso existe em todo ser humano. Assim como eu busquei a sua ajuda, assim como eu chamei e você não quis vir, quando você me chamar, eu também não vou escutar você. Era o que eu falava para minha esposa hoje à noite. O que uma pessoa com saúde, por que uma pessoa com saúde não se movimenta para vir à igreja, para buscar a Deus, para orar, e fica com mentira, e fica com engano? Eu disse assim para minha esposa Ivana: durante 7 anos eu andei com o pastor João Batista. 7 anos eu andei com o pastor João Batista. Eu não era pastor, eu não era encarregado, mas eu não me lembro de um único dia de ter deixado ele sozinho. Não me lembro. 7 anos andando com ele, toda quarta-feira, toda quinta, todo domingo eu estava com ele, de noite e de manhã na escola dominical. E eu não era pastor. Aí quando chega de madrugada, aí você tem uma dor de barriga, você está passando mal, e você sai de madrugada se arrastando para ficar numa fila de INPS, de INSS, para ficar atirado ali. E aí começa o sofrimento.
Aí Deus vai, vem orar por mim, vamos orar por mim, faça isso por mim, olha aquilo por mim, e Deus fica julgando, e às vezes a pessoa parte dali mesmo, como aquela história que nós vimos aqui, na semana passada, que a irmã Josiane leu, e eu fiquei com a vontade de pregar naquela palavra, como eu fiquei. Porque eu fico pensando assim, a gente pensa que Deus não se importa, a gente pensa que Deus não liga, eu não vou perguntar nada para Deus, aí você vai perguntar para outra pessoa, Deus assim, por que você faz isso? Você é ímpio? Porque não tem Deus aqui, você está ignorando minha presença, por que você faz isso? Elias, quando Deus pergunta para ele assim, Elias, o que tu fazes aqui? Irmãos, para você ter uma ideia, que um homem, um profeta, um pregador, para transmitir uma palavra de Deus, ele precisa sentir o que Deus sente. Era isso que Deus falava, quando Jonas foi pregar para aquela cidade de Nínive. Primeiro ele não queria pregar. Quando ele viu que ele ia caindo na perdição, ele disse, não, agora eu vou obedecer a Deus, porque eu ia para o inferno e aquele povo ia também. E Deus nos ensina uma coisa bem importante para Jonas. Jonas fica com desgosto porque a cidade se converte. Aí Deus faz nascer uma planta. E Jonas disse, nossa, uma planta da noite por dia, que bom, né? Porque estava muito calor aqui. De noite Deus fez nascer uma planta. Ele disse assim, agora tá bom, agora eu posso esperar bastante tempo aqui, né? Para ver o que vai acontecer. Aí quando chegou de noite, Deus feriu a planta morreu, e Jonas, o sol feriu a cabeça de Jonas, e Jonas pediu a morte. E Deus assim, por que tu está pedindo aí? Eu quero morrer, por quê? É porque eu feri, é isso aqui, né? Quer dizer que você tem compaixão de uma árvore, de uma planta que você não fez, que você não plantou. E eu não vou ter compaixão desse povo aqui? Deus fez ele passar pelo mesmo sentimento que ele tinha. Você sentiu dó deles? Eu também senti dó desse povo. Você sabe que Oséias foi um homem que ele passou uma situação terrível. Porque Deus se sentia traído pelas pessoas. Ele dizia assim, eu me sinto traído por esse povo. Assim, vem cá, Oséias, eu vou te dar uma missão. Casa com aquela mulher ali. E ele se casou. Vai lá e casa com uma mulher adúltera. E ele pegou uma mulher adúltera, trouxe para casa, se casou e ficou com ela. Daqui a pouco a mulher abandonou ele e foi-se embora, e foi escravo. Aí Deus disse assim, Oséias, vai lá e busca aquela mulher. Sabe, eu já li um livro que falava do amor de Oséias por aquela mulher. Você sabe o sentimento que passou naquele profeta? De ser traído. E de pegar e buscar a mulher dele, que já tinha virado escrava, chegou lá na casa lá do não sei de quem, vem cá, vou te comprar, vou te levar, e tu não vai mais sair daqui. E Deus disse assim, é isso que eu faço com vocês. Deus fez o profeta ser traído. Deus fez o profeta sentir a dor. Você sabe o que é ciúme? Você sabe o que uma mulher sente quando vê o marido dela nos braços de outro? Você sabe o que um homem sente quando vê que a mulher dele está traindo ele, está nos braços de outra pessoa? Ou quando ele diz, eu me cansei de você, o meu amor agora é esse fulano de tal? Você sabe que isso dá morte? Isso que traz destruição? Que quando uns não se matam, eles morrem. Ou bebendo, ou caem numa desgraça, porque Deus faz com que ele sinta aquilo que Deus está sentindo pelo povo. Irmãos, e nós não compreendemos isso. Deus tem sentimentos. Esse sentimento de amor que Deus tem por nós, esse sentimento de desprezo que nós temos por Ele, Deus se vingará disso. Um dia Deus se vingará disso, sim, irmão, você fique sabendo disso. É o dia, é chamado dia da vingança de Deus, onde nós vamos clamar, onde nós vamos pedir, nós vamos querer uma oportunidade desse tantinho, e Ele vai dizer, nem desse tantinho, nem desse tantão, você não tem mais oportunidade. Por isso, o que aconteceu com Elias, foi uma coisa extraordinária, que eu vou também dizer para os irmãos, por que muitos pregadores,
Muitas mulheres que pregam têm a sua vida na miséria, na desgraça. Elas não sabem o que estão fazendo muitas vezes. Muitos pregadores não sabem a responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. E quando Deus diz assim para Elias: o que tu está fazendo aqui, Elias? Aí ele responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Ele carregava consigo a mesma palavra que Jesus falou no Salmo, quando ele entrou na casa de Deus, que viu as pessoas vendendo, as pessoas profanando. Ele disse: o zelo da tua casa me devorou. O ciúme que ele teve, ele sentiu na pele a raiva que Deus sentia, o ciúme pelas coisas de Deus. Aquilo levou Elias a fazer o que ele fazia. Quando Deus mandou Elias, ele não ia. O profeta é um ser humano carregado dos sentimentos de Deus que estão dentro dele, porque senão ele não consegue pregar, ele não consegue falar assim. Você muitas vezes vê um pregador pregando, parece que está bravo, ou não sei o que lá, mas é porque ele está carregado dos sentimentos de Deus que estão no coração dele. Você está sentindo aquilo que Deus está sentindo, você está sentindo desprezo, você está sentindo distanciamento, você está sentindo a indiferença que as pessoas estão passando, estão vivendo no seu trabalho. E ele pegou, ali aquela história do Monte Carmelo, que ele foi dizer: por que vocês estão fazendo isso? E se apresentou e fez aquele desafio, desafiou aqueles profetas de Baal. O que ele tinha com aquilo, meu Deus? Fazendo uma obra para Deus. E aquilo veio dele mesmo. Deus não mandou ele fazer aquelas coisas. Ele simplesmente disse assim: olha, se Deus, vamos ver qual é o Deus que recebe, que vai responder por fogo. Ele propôs aquilo, não foi Deus. Ele propôs, ele disse assim: se Baal é Deus servir, então vamos fazer o seguinte: eu proponho um desafio a vocês. Façam um altar aqui, clamem pelo Deus de vocês, e eu vou clamar pelo meu Deus aqui, e vamos ver quem é Deus. O que responder com fogo é Deus. E o homem fez fogo descer do céu. Era uma maravilha. E o povo ficou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias pegou, se encheu daquela força que ele tinha, e aproveitou e fez uma coisa ainda que não deveria ter feito. Ele matou os profetas de Baal, né? Ele disse: agora vamos pegar esses profetas e vamos matar todos eles. E matou 850 profetas. Levou e matou todos eles à espada. Então o homem estava grandão, Elias. Eu vou fazer um parêntese aqui para os irmãos, para dizer uma coisa para os irmãos. Por que a gente faz esse caminho? Por que depois de você ser usado por Deus, você cai? Quando Elias chegou no outro dia e disse assim: olha, Acabe, agora tu corre que a chuva vem vindo. E tu corre porque, senão tu não vai conseguir chegar, porque a chuva que vem é forte. Quando ele começou a orar para chover, isso depois de ter matado os profetas, tá? Veja bem, até aí ele estava cheio da graça de Deus. E diz a Bíblia que quando ele disse assim: aparelha os carros, Acabe, e vai porque a chuva vem, porque senão nessa chuva tu não vai sair, porque é uma tempestade que está caindo aí. E Acabe subiu no carro e começou a ir para a cidade de Jezreel, 40 quilômetros. Você sabe o que Elias fez? O Elias saiu correndo também para não pegar chuva, e corria na frente do carro de Acabe, até chegar na cidade. 40 quilômetros, um homem que correu igual se corre um cavalo. A Bíblia diz: porque a mão de Deus estava sobre ele. E isso nunca aconteceu. Um homem correr cerca de 80 km por hora durante 40 km, cerca de 40 km. E ele correu na frente dos cavalos e chegou lá na cidade, junto com Acabe, porque a mão de Deus era com ele. Então, o que esse homem tinha? Esse homem tinha de tudo. Ele tinha a graça de Deus na vida dele, ele tinha o poder de Deus, ele sabia experimentar, é por isso que ele tinha aqueles sentimentos. Mas aí, veio na cidade onde ele estava, veio uma notícia. Jezabel disse assim: olha,
disseram para Jezabel o que o Elias tinha feito. Aí o Elias disse assim, aí disseram assim: ó Elias, Jezabel prometeu que dentro de 24 horas tu vai morrer. Os deuses me façam o dobro se amanhã eu não acabar com tua vida, Elias. E por que esse profeta temeu? Ele estremeceu. Ele temeu. Ele esqueceu tudo que aquilo tinha acontecido. Essa é a parte boa da mensagem que eu vou dizer para vocês. Quando eu era jovem, quando eu era bem jovem, estudando da Bíblia, eu assisti muitas pregações do pastor Gesiel Gomes. Gostava muito. Deus falava de forma extraordinária. Gesiel Gomes, Jimmy Swaggart, Billy Graham. E eu dizia: meu Deus, um dia eu quero pregar aqui nesses homens. Eu quero pregar no Maracanã. Eu quero pregar, Senhor, numa multidão inumerável. E orava a Deus. Eu queria ser um pregador assim. E, claro, o tempo passou e eu sempre peguei para meia dúzia de gato pingado em todo lugar que eu ia. Aqui em Gravataí, durante quase 40 anos que eu pertencia a essa igreja de Gravataí, acho que só umas 2 vezes eu preguei ali na central. Aí eu descobri que quando os irmãos me chamaram, umas 2 vezes que me chamaram para lá, aí era assim, eles me chamavam, aí eu chegava: eu vou pregar na central, finalmente, né? 30 anos aqui, morando aqui, vou pregar na central ali. Pegava, até a gente, chegava lá, não tinha ninguém. Era um pouquinho daqui. Eu falei: mas o que está acontecendo aqui? Será que o povo sabia que eu ia vir e fugiu? Aí lá vinha o encarregado: pois é, irmão, a nossa juventude foi fazer hoje está fazendo um retiro, não sei para onde. As irmãs do Círculo de Oração foram não sei para onde. Umas 3 ou 4 vezes que eu fui era assim. Eu disse assim: então é uma desonra, né? Quer dizer que vocês me chamam, quando esvazia a igreja, aí vocês me chamam. Então eu nunca fui um pregador de multidão. Mas um dia eu peguei e falei assim, eu me incomodei com isso, eu digo: Senhor, aí eu comecei a entender por quê. Eu comecei a entender por que eu não pregava. Porque eu disse assim: não, mas Deus está certo. Um dia eu cheguei aqui lá na minha sala, orando, eu digo: Senhor, esse negócio não está certo. Eu estou aqui, te sirvo há tanto tempo e tal. Se tu és o meu Deus, tu vai ser o Deus em qualquer lugar. Não aqui, em qualquer lugar que eu estiver. Eu não vou esperar nada. Tu não quer que eu pregue nunca para uma multidão? Eu também não quero pregar, porque sei que tu não é da tua vontade. Mas eu quero pregar na matriz. De madrugada, na minha sala, bem no cantinho do sofá, eu dizia assim: e eu não quero pregar nem na segunda, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Eu quero pregar terça-feira na matriz. Falei para Deus: terça-feira eu quero pregar na matriz. Porque se eu não pregar, eu vou ter a sensação de que o Senhor que as pessoas me impedem, né? E eu sei que ninguém me impede de fazer a tua vontade, ninguém vai te impedir. Tá certo, passou-se ali cerca de uma semana, o pastor me chamou: vamos fazer uma coisa aqui, tal, e quem vai pregar? Eu disse: olha, eu estou aqui para dizer: Ronaldo, tu vai pregar. Eu digo: tá bom, eu vou pregar na terça-feira. Ele disse: não, mas não é um dia, tu vai pregar 3 terças-feiras. 3 terças-feiras, não é um dia, uma terça-feira. E não é 3 dias, é 3 terça-feiras. Terça-feira é você, terça-feira que vem é você. Então eu me lembrei daquela palavra que o Senhor diz: Deus é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Só que o que a gente não sabe, o que você não sabe, e eu não sabia, mas eu aprendi com o tempo, é que depois eu vou fazer um paralelo do que eu estou dizendo com o que Elias experimentou na caverna. Quando ele pegou, ele saiu correndo e chegou no primeiro pé de zimbro que ele achou, ele pediu a morte. Não, eu quero morrer, eu não quero mais fazer nada. Tá bom, eu fui pregar. Sabe o que acontece? O que acontece é assim: quando o Senhor encontrou Elias lá na caverna, e Deus cuidou de Elias todo o tempo, durante aquela depressão dele, foi lá, viu que ele estava fugindo, mas foi com ele. E Elias, o que você está fazendo aqui?
né? O que você está fazendo aqui? E Elias diz assim: olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, né? E agora mataram todo mundo e só eu fiquei. Então te coloca aqui, Elias, eu vou te mostrar uma coisa para ti. E aí vinha um vento, e o vendaval, tipo um redemoinho, e arrebentava e quebrava as pedras. E Elias olhou, mas Deus não estava no redemoinho. E depois veio um terremoto que abalou tudo aquele lugar, e ele esperava ver Deus não estava ali também. E depois passou um fogo devorador, não sei como é que era aquele fogo que passava, mas Deus também não estava. Aí depois veio uma voz suave que falou com ele, de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Uma voz suave. Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações. Olha, irmão, o que nos sustenta não são essas coisas, não são os milagres, não são a grandeza quando você vai num culto que tem um arrebatamento. Não, isso não traz nada. Sabe o que acontece? Quando enquanto eu estou caladinho, com minha comunhão com Deus, eu estou orando, eu estou quieto, eu estou calado, o outro está pregando, o outro está falando, e eu estou quieto, eu estou me alimentando. Então, você é como uma cana bonita. Você sabe o que é cana de açúcar? Você conhece cana de açúcar, né? Então você é aquela cana bonita, na hora de ser colhida, está ali, né? Então você tá cheio do caldo, vamos dizer assim. Aí quando você começa a pregar, uma semana, aí vão descascando, primeiro tirar a casca, né? Tira a casca. Porque, irmãos, a pregação nos expõe. A pregação nos expõe. Então tira primeiro a casca, aí você já fica pelado, né? Aí depois vem a maquininha, né? E o povo vai fulano, vai pregando, aí usa, Senhor. Aí vem a maquininha de moer a coisa, aí moer, aí pega a cana vai passando, e o caldo vai derramando, e a igreja, ó, tomando caldo. E a cana de açúcar, né? Tá feliz, porque todo mundo está bebendo, todo mundo está se alimentando. E depois aí o Senhor vem, pega a cana, dá uma dobradinha nela e passa de novo. Aí você, que não tem entendimento, começa a pensar assim: Deus está me usando. Agora, aí você se passa do seu limite. Quando você não tem controle, quando você não entende que Deus usa você, aí que você diz assim: Senhor, agora fica de ladinho, agora é comigo. Agora eu já sei que agora a igreja pegou fogo, e agora eu vou começar a revelar, eu vou começar a fazer isso, eu vou mostrar aquilo, e agora vai, e você se passa, e Deus pega a cana e dobra de novo, e não fica um caldinho, quando acabou, que ficou um bagaço que você não tem mais. O culto que tinha que terminar 9 horas, 9h30, termina 10 horas, porque ele gostou de ser usado. Aí sai o fulano de tal, um bagaço, dobrado, não tem uma gota de nada dentro dele. Se tocar um fogo assim, pega fogo. Chega em casa, cadê o homem que fez a igreja estremecer, que fez descer o fogo do céu? Está vazio. A palavra que eu ia ler para você aqui é aquela de Coríntios que diz assim: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se nós tivéssemos sabedoria, saberíamos a hora de parar e deixar um pouquinho do caldo para você sobreviver. Agora você está ali morrendo, pedindo para morrer. Você quer cavar um buraco, era assim que eu me sentia. Depois de pregar 3 noites maravilhosas, eu me senti um caco, eu me senti um bagaço, eu tinha me exposto, eu tinha feito, eu tinha derramado aquilo que existia de mais precioso dentro de mim. Se foi. E muitos não compreendem isso e acabam se afundando numa caverna. Eles abandonam a fé, eles abandonam tudo porque eles não conseguem, eles não entendem que Deus não se manifesta com barulho, que Deus não se manifesta com fogo, que Deus não se manifesta com isso, mas a comunhão que você tem com Deus é uma comunhão que te sustenta, é a voz, é o sussurro suave do Senhor que entra no teu coração. Glória a Deus. Elias, eu não estou no fogo, eu não estou no terremoto, eu não estou nos trovões, na ventania. E é aí que ele foi restaurado.
As pessoas não entendem isso. Enquanto Deus está falando suavemente, não estão entendendo. Aí vão atrás de coisa e de coisa. E isso não sustenta ninguém. Isso não resolve. E as igrejas andam, olha irmãos, é tanta coisa errada. E eu penso assim, quando ouço uma coisa como essa, que Reginaldo diz ali, não sei se os outros vão se converter. Eu acho que não. Porque um dos motivos de Elias ter ficado daquele jeito, o medo de Elias, fez, diante de todo aquele espetáculo, Acabe se converteu? Não. Mas ele não viu o fogo? Sim, mas não se converteu. Os egípcios se converteram ao ver Deus fazer aqueles milagres? Não. O povo de Deus que andou 40 anos com Deus no deserto se converteu? Não. É isso que a Bíblia diz, não é? 40 anos eu fiz maravilhas no meio desse povo. E vocês me tentam todos os dias querendo ver mais, mas a vida de vocês não muda. Agora vocês vão dar volta por esse deserto. Eu vou derrubar o corpo de todos vocês ali, até que vocês aprendam a confiar em mim e a andar comigo como Caleb e como Josué, que andaram por fé e que vieram e me obedeceram. Mas esse povo que viram as minhas maravilhas por 40 anos, nenhum deles vai entrar lá dentro. E Jesus dizia essa mesma coisa. Ah, me faz um milagre, me mostra um milagre. Não era assim, quer dizer, mostra-me um sinal, mostra-me um sinal. Sinal, meus irmãos, não converte ninguém. Não converte. E Deus se sente desprezado. Porque ninguém se converte com essas coisas. Um dia eu encontrei um senhor, a minha igreja lá, eu botei uma igreja, como é o nome da igreja? Milagres, Curas e Maravilhas. Aí quem disse para você que você tem poder de fazer isso? Isso não é a gente que escolhe. Nós vamos fazer culto de cura, libertação, de maravilha. Você vai trazer isso da onde? Aí tem uma coisa bem engraçada, que eu vi nos comentaristas da guerra, né? Eles dizem assim, quando alguém estava inventando alguma coisa assim, vocês combinaram com os russos? Porque tem que combinar, porque eles costumam estragar tudo, os planos de vocês. Né? Então assim, vocês combinaram com os russos, aí uma palavra que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos fazer, vocês combinaram com os russos? Porque eles costumam estragar o plano de todo mundo aí. Faz mesmo. Aí eu digo assim, vocês combinaram com Deus? Chamaram Deus para uma reunião, nós vamos querer, cura, maravilha. Pois é como vocês querem? Vamos fazer um culto de milagre. Quem vai fazer esse milagre? Você combinou com Deus? Você sabe se Ele quer? Sabe se Ele vai fazer? Irmãos, isso não é nosso. A Bíblia diz que nós temos o tesouro em vaso de barro, porque o tesouro não é nosso. É Deus que nos usa. Nós não podemos dizer, eu vou fazer um culto de milagre. Só se você for mentir. Porque se você tiver combinado com Deus, Ele não vai querer fazer isso. Herodes saiu na frente do Senhor. Faz um sinal. A maior alegria, né? Lembra quando Herodes viu Jesus? Ouvi a fama. Eu vou lá achar que ele vai fazer. Vai transformar água em vinho, vai fazer. Jesus ficou calado. Cadê os milagres? Tu não vai fazer não? Jesus ficou calado. Leva esse homem daqui. No mesmo dia ele fez amizade com o inimigo dele lá, com Pilatos. Ficaram amigão os dois. Pediu um sinal para Jesus. Ele disse, não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal é o seguinte: quando você estiver sofrendo, gemendo, chorando, gritando, eu vou tapar meus ouvidos. E você vai gritar até morrer. Esse é o sinal. O dia que eu fechar a porta, você vai chegar, você vai bater, você vai dizer, abre Senhor, abre, me dá uma oportunidade e eu vou ter o prazer. Ora, quem aqui não sabe o que é vingança? Qual ser humano não tem o sentimento, o gosto de dizer assim, não, um dia esse camarada que me fez isso, ele vai me pagar.
Deus tem esse sentimento de vingança. Nós não podemos nos vingar a nós mesmos, porque nós não sabemos a proporção. Às vezes a nossa vingança é maior do que aquilo, o mal que outro nos fez, e por isso que nós não podemos nos vingar, mas Deus é justo. Um dia vocês vão dizer, um dia vocês vão ver Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, sentado à mesa no reino de Deus, e você jogado fora. Ah, Senhor, tu estava nas nossas ruas pregando, não sei quem você é. Senhor, a gente comia pão na tua presença, não sei quem você é. Que felicidade você poderia ter se você olhar, como eu falei da cabeça da formiga, e dizer assim: meu Deus, um mundo tão complexo, se Deus não existisse, se nada no mundo existisse, sabe qual era o melhor lugar que você ia encontrar para viver, para ter um pouquinho de força para viver? Seria a igreja, porque você tem palavras de esperança, você pensa no céu, você pensa em Jesus, você diz: ali será melhor. Fora isso não é nada, não tem mais nada. E sem levar em consideração que essa é a grande verdade, a nossa esperança está no céu, a nossa pátria está no céu, o nosso descanso está no céu. Não vamos ter que chegar com conversa mole diante do Senhor, né? Ah, Senhor, tu lembra de mim? Não, eu não lembro de você, não. Isso é chamado o dia da vingança de Deus. E aí, o Deus ensina para Elias assim: Elias, o negócio é o seguinte, você tem que entender assim, que eu não estou nessas manifestações. Que você, quando você estava ali, quantos de vocês não passaram por situações dessa? Você sabe o quanto isso é bom. Chegar assim: ah, Senhor, eu estou aqui, me mata, eu quero morrer. Ah, eu não quero. Não, você não é morrer. Anjo, dá pão para ele, levanta ele aí. Dorme e descansa um pouquinho. Ah, o Senhor me abandonou, anjo, vai lá de novo, dá uma comida, levanta, acorda, rapaz, Deus não te abandonou não. Nos momentos de dificuldade, de luta, quando você pensa que você está sozinho, Deus, você não está sozinho. Tem 7.000 que agem como você, mas eles também estão passando isso que nem você passa. Eu não te deixei sozinho. E vou te ajudar. E tu vai fazer aquilo. Agora faz o seguinte: volta pelo caminho por onde tu viesse. Interessante, né? Ele tinha saído da cidade de Jezreel, descendo direto para a cidade de Beceba, deixou o servo dele lá e se foi para o Monte Sinai, uns 400 quilômetros. A Bíblia diz que ele caminhou de dia e de noite. Foi 40 dias e 40 noites. Ele não dormia. Ele dormiu antes de comer aquele pão. Irmãos, isso é um sinal de que Deus nos sustenta. E Ele sustenta, Ele nos guarda, Ele nos mantém. Imagina todo problema que você passar nessa vida e no final das contas sua salvação está garantida, porque Jesus fez uma oração por você. Disse: Pai, não deixe que esse se perca. Não vou deixar. E você ter essa certeza, é desprezando Jesus que você vai ganhar isso? É fazendo pouco caso dele? É zombando da igreja? De um lugar que Deus colocou para você ter comunhão com Ele? Aí depois, e como é que é a vida dessas pessoas depois? Ah, meus irmãos, tudo, os homens de Deus que viveram com o Senhor, deram tudo. Não, isso aqui, Jesus, tu és o maior bem que eu tenho nessa vida. Glória a Deus. O Senhor é o maior bem que a gente tem. Eu não mereço o amor que Deus tem por mim. Eu não mereço o que Jesus faz por mim. Eu tenho vergonha. Eu digo: Senhor, não me trate de maneira especial de jeito nenhum, porque eu fico com vergonha. O que tu tens feito por mim já é o suficiente. Tem me guardado. O tempo tem passado e eu tenho permanecido. Né? Não tentando Deus, mostra isso, mostra aquilo, mostra, não, ouvindo a voz de Deus no nosso coração. E ele sustentou e disse assim: agora você volte pelo caminho onde você veio, Elias. E de lá você vai lá para Damasco, para você entender que Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus ungiu um rei na Síria, que não era povo de Deus, um rei
em Israel e Eliseu. E ele disse mais assim: o negócio é o seguinte, Acabe está pensando assim, vamos matar Elias e acabou essa história, ninguém vai nos perseguir. Aí Deus disse assim: não é bem assim não, Acabe. Olha, eu vou ungir esse rei. O que escapar da espada desse, esse daqui vai matar. O que escapar da espada desse, esse daqui vai matar. Ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode parar os planos de Deus. É inútil lutar contra Deus. E aí, eu vou levar Elias, mas vai ficar outro no lugar. Vou tirar aquele rei, mas vou botar outro no lugar. E aquele está ali. O que ele não matar, o outro vai matar. O que sobrar de resto, o outro vai matar. Porque eu vou continuar fazendo juízo e justiça na terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um livrinho muito importante, se você pudesse ler, é um livro antigo, chama-se A Liberação do Espírito. Liberação do Espírito. Eu li esse livro há muitos anos, e ele tem uma mensagem fantástica nesse sentido, de que às vezes a gente quer tomar o controle à frente. Às vezes você está aqui, não tem inspiração, não consegue, daqui a pouco, como você fica inspirado, aí você sai da direção de Deus, aí você toma a frente. Não, agora eu sei o que eu vou falar. Isso é um perigo, é um perigo. Deus é bom, e eu digo para você que essa mensagem é o seguinte: o que aconteceu com Elias é o que acontece com todos nós, a gente não sabe. A graça de Deus está na tua vida. A graça de Deus está na tua vida. Se você quer pregar, te prepare. Busca a graça do Senhor. Quando você pregar, seja moderado. Volta para o teu lugar. Vai encher o teu vaso. É que nem celular. Ele descarrega, não descarrega? Você se descarregou, você tem que carregar de novo. Tem que descansar. Mas aí tem gente que nem sequer congrega na igreja. Quer viver pregando ali, pregando ali, pregando ali, pregando ali, pregando ali. Pregando o quê? Se eles não têm vida com Deus, se eles não têm nada. Porque se fossem profetas de Deus, eles estavam pedindo para morrer. Porque ele tinha saído, ele sabia que dentro dele, a graça de Deus que estava nele, foi tirada e derramada como bênção para o povo que estava escutando ele. Assim, agora, Senhor, com licença, eu vou lá buscar de novo. Encheu o meu vaso de novo. Que coisa extraordinária. Como Deus é sábio. Não, como é que se diz assim, que eu costumo dizer, não subestime a sabedoria de Deus. Não subestime. Deus sabe de todas as coisas. Quando chegar, esse mundo parece perfeito, né? Do jeito que está. Tudo aqui parece, até parece quando a gente pensa, quem que fez esse mundo? Eu não sei, acho que nasceu toda a vida assim. Só que quando parte daqui para o outro lado, lá não se pergunta nada. No mundo de Deus, que vale as regras dele. Lá você é amarrado de pé e mão e levado pelos anjos. Se for mal, já vai para o inferno. Já sai. Eu disse essa semana lá, né, Reginaldo? Na minha casa, na casa da minha mãe. Apontei para cada um: você está julgado, você está julgado, você está julgado. Todos nós aqui estamos julgados. Sabia disso? Nós não vamos esperar. Não. Se você tombar aqui, você já tem um lugar para onde ir. Não vai ficar esperneando, esperando julgamento. Todos nós estamos julgados. A Bíblia diz: vós estáis julgados pela palavra que eu vos disse. Quem não obedece à palavra de Deus que está julgado, quando chega a morte não tem conversa. Você vai para o lugar que você está destinado a ir. Os irmãos querem receber uma oração? Passa aqui na frente, terminamos a nossa pregação. Agradecemos a Deus a todos que assistiram aí, né, pelo Facebook, enfim. E os irmãos que vieram aqui, que vieram num bom número, graças a Deus, né? Nós vamos orar ao Senhor. E lembre-se disso, né? A graça de Deus, não seja que nem não deixe que te leve até a última gota de graça da tua vida, para você não estar pedindo para morrer, tá bom? A graça de Deus é para te sustentar, né? Fala pouco, quando Deus te usar, vai buscar de novo, vai te preparar, vai ler, porque senão você morre. Vamos orar.